Paz do Senhor, meu querido, paz do Senhor a todos que estão a nos ouvir, nos assistir, na verdade. Não sei o que aconteceu, mas estou aqui usando o celular de Rogerinho, vai dar certo, em nome de Jesus. Amém. Não sei também o que aconteceu. Mais importante é que estamos aqui nesse intuito de aprendermos juntos, né, um com o outro, sempre aprendendo com o Senhor. O Senhor sempre foi professor na escola dominical. É uma honra para mim estar agora dividindo uma aula com o Senhor. Da mesma forma, é um prazer vê-lo bem, dedicado à obra, desejando de levar a mensagem do Senhor de várias formas, que Deus possa estar abençoando, e é um grande prazer vê-lo nessa marcha, entendendo que a juventude de hoje precisa despertar-se para essa situação, entender que o Evangelho tem que ser pregado por todos nós. As novas gerações são importantíssimas para dar continuidade à obra do Senhor. E é de fundamental importância termos jovens ativos como você, e seu exemplo sirva para os demais que lhe conhecem, que nos conhecem, que estão a nos assistir. Amém. Amém. Deus é bom e fiel. O Senhor, entre outros aí, Bela Vista 1, foram como uma mola propulsora para mim, né? Sempre incentivando, sempre me dando oportunidade. E hoje, graças a Deus, Deus tem me ajudado e me mantido nessa jornada aí. Muito obrigado de verdade mesmo. Amém. Deus seja louvado por tudo. Então, hoje vamos aprender sobre a vida de oração, juntamente com a lição de adolescentes. Ainda estou usando do primeiro trimestre, de 13 a 14 anos, mas como sempre falo, é a palavra de Deus, então não tem distinção de idade, né? Aqui é mais a questão mesmo da linguagem. E temos como texto base Lucas 11, do 1 ao 4, e Mateus 6, do 5 ao 13. Eu vou usar o Mateus 6, do 5 ao 13, que é o mais comum, mais conhecido, mas que infelizmente as pessoas não sabem como usá-lo, né, esse texto. Então hoje vamos trabalhar em cima dele para as pessoas também venham aprender. Então, a vida de oração, destaque aqui, tá? Naquela ocasião, Jesus subiu um monte para orar e passou a noite orando a Deus. Está em Lucas, capítulo 6, verso 12. Então, estarei aqui pontuando, lendo, e o nosso querido presbítero Rogério Crisanto vai também comentando. Temos três objetivos: apontar a vida de oração de Jesus, mesmo sendo filho de Deus; demonstrar como devemos nos comportar quando falamos com Deus em oração; ensinar o modelo de oração que Jesus ensinou aos discípulos. Então, essa é o nosso tema de hoje, nossos objetivos. Espero que vocês estejam aí de coração abertos para aprender, para absorver a palavra de Deus. Então, 10 pessoas visualizando, sejam super bem-vindos a mais uma EBD Live, reforçando Jesus Cristo, o melhor modelo. E o tema de hoje, a vida de oração. Então, vamos orar e vamos iniciar no nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Jesus, por essa tão grande oportunidade. O Senhor sabe a alegria que está em meu coração em compartilhar mais uma aula com este teu servo, meu Senhor, que foi uma referência enorme no meu ministério. Muito obrigado, Jesus. O louvor é teu para sempre. A glória, ser conosco. Fica conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Temos como a introdução, vai nos dizer assim, ó: os evangelhos relatam que Jesus, o Filho de Deus, tinha uma vida de oração. Ele sabia que para cumprir na íntegra a missão que o Pai o designou, precisaria do auxílio do Espírito Santo. Por isso, o mestre de Nazaré se dedicava em orar ao Pai, a fim de que todas as suas decisões e ações fossem dirigidas por ele. Na lição desta semana, vamos aprender que Jesus ensinou aos seus discípulos como eles deveriam se dirigir ao Pai em oração, pois o mesmo Pai anseia por ouvir os seus filhos e atendê-los em suas necessidades. Rogério, fique à vontade para suas considerações. Amém. Eu quero, primeiro momento,
parabenizar todas as mamães que hoje esse dia é tão especial, mamães de todo o Brasil, nossas mamães de todo o mundo, e dizer que é uma satisfação enorme, mais uma vez, estar aqui com você, e vamos fazer por onde Deus nos use da melhor maneira possível. Então, nessa introdução, o que eu quero deixar bem claro para aqueles que estão a nos ouvir, a nos assistir, é que em Jesus Cristo repousa todo o exemplo. Se você quer ter um exemplo, se você quer entender qual o modelo de evangélico que você tem que ser, o que é ser cristão, você tem que olhar para a pessoa de Jesus Cristo. Até no momento que ele desceu às águas, sem ter pecado algum, ele assim o fez para ser exemplo em tudo. Então, Jesus Cristo, durante toda a sua caminhada, toda a sua história, ele veio para ser nosso Salvador e nosso exemplo também. E na oração não é diferente. A gente vai ver no decorrer da lição, nos comentários, o quanto ele priorizou a oração e como isso foi determinante para as suas vitórias. Então, assim como Jesus fez, cada um dos seus servos também deve fazer. Então, não há modelos diferentes a ser seguidos. A gente não pode abandonar jamais o modelo de Jesus Cristo, em nome de A ou de B, seja a pessoa eloquente como for, seja famosa como for, alguns modismos, algumas novidades que surgem aí, devemos abandonar todos eles, porque o nosso único modelo é o Senhor Jesus Cristo. Amém. É verdade. Então, o texto de Mateus, no capítulo 6, do verso do 5 ao 13, vai dizer assim: E quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando vocês orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam. Antes mesmo de o pedirem, vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, Jesus, logo de cara, já ensina aos seus discípulos como orar, né? Os discípulos pedem a Jesus ensinassem a eles a orarem, né? Então, Jesus dá esse modelo, que infelizmente as pessoas usam como se fosse um amuleto, né? Repete e repete aquilo como se essas palavras fossem palavras mágicas. Mas esse foi apenas um modelo. Então, vamos tecer hoje nessa lição sobre cada versículo e como devemos usá-lo referente à nossa oração e intimidade com Deus. Primeiro tópico vai nos dizer assim: uma vida de oração. Apesar de ser o unigênito Filho de Deus, Jesus tinha uma vida de oração. Há várias situações em que o mestre se colocava diante do Pai em oração. Foi assim quando estava por escolher os 12 discípulos para a obra do ministério apostólico, está em Lucas capítulo 6, versículo 12. Jesus passou a noite em oração, antes de tomar a decisão crucial para organizar a igreja futuramente. Você quer comentar algo aqui ou posso continuar? Vou continuar. Tá. Nas Escrituras, Jesus Cristo se retirava muitas vezes para orar sozinho em regiões desertas, a fim de se preparar para momentos de intensos milagres, prodígios e maravilhas. Em Marcos capítulo 6, 45, 46 e do 7 a 8. A atividade ministerial era muito intensa
e ele precisava aproveitar os poucos momentos que estava sozinho para ficar em oração e comunhão com o Pai. Além disso, Jesus também orou pelos seus discípulos para que eles estivessem em perfeita unidade com o Pai, a fim de que o mundo conhecesse a Deus por intermédio do testemunho deles, em João 17. O mestre sabia que os discípulos enfrentariam as forças espirituais do mal e que ainda não estavam preparados para suportar tamanha opressão. Amém. Nesse primeiro momento, eu quero chamar a atenção dos amados irmãos para algumas questões. Observe bem. Apesar de Jesus Cristo ter uma intimidade perfeita com o Pai, em certos momentos, ter a comunhão sem igual, que jamais o ser humano iria alcançar, ele sempre manteve-se em contato com o Senhor. E esse contato, essa relação, ela deve ser exercitada por cada um de nós. O que é a oração? A oração é uma conversa, é um entendimento, é um diálogo. E nós temos que aprender não apenas a fazer a parte da solicitação, a nossa verbalização, seja a nossa petição, seja verbal ou seja interna. A gente tem que aprender também a ouvir a voz de Deus. E só é possível você exercitar esse diálogo, exercitar esse relacionamento, se você fizer isso diariamente. Então, todas as decisões de Jesus Cristo, todas as batalhas que ele travou, ele inicia essas batalhas de uma forma preventiva através da oração, pedindo direção, pedindo ajuda ao Senhor, pedindo que Deus o capacite. Então, o modelo de oração que Jesus fazia era de muita sinceridade, muita intensidade, buscava com muito fervor. O próprio comentarista fala da intensidade que foi o ministério de Jesus. Então, foram 3 anos vivendo, respirando só o Evangelho. Ele precisava cumprir essa missão, tinha muita coisa para ele falar, e ele precisava viver isso de uma forma intensa e contínua. Então, o que é que a gente observa aí? Uma pergunta que se faz. Jesus, sendo o próprio Deus, teve a necessidade de orar, e nós, que somos tão defeituosos, que somos tão limitados? Será que nós não temos essa necessidade? E a resposta é clara. Nós precisamos muito mais do que ele de orar. Então, a oração ela não é uma opção, ela é uma necessidade de cada servo do Senhor. Então, pedir a gente sabe muito. Agora, ouvir a voz de Deus, a gente tem ouvido? Essa é outra pergunta que tem que ser respondida nessa aula, tem que ser respondida nessa live, nessa videoaula. Então, como eu escuto a voz de Deus? Como eu sei que Deus está falando? A maioria das respostas do Senhor está... Opa, voltou. Tá tendo problema aqui, Lama. Vamos ver se vai dar certo agora. Deu certo, deu certo. Em nome de Jesus. Você estava falando que Jesus tinha um tempo muito curto, mas tinha que viver isso intensamente. Sim, eu vou adiantar um comentário que eu acho mais importante de todos, que talvez gere algum problema mais na frente, e eu não quero perder essa oportunidade. Com relação à leitura que você fez, eu vou antecipar um pouco esse comentário que eu acho mais importante. Existe uma orientação bíblica, inclusive são palavras do próprio Jesus, que nos orienta a orar em secreto. E alguns dias na história atual da nossa sociedade, a igreja foi convidada a fazer um jejum nacional e alguns irmãos oraram nas ruas em prol da situação que o Brasil está vivendo, tanto política, quanto econômica, quanto essa pandemia que a gente vive. E a pergunta que faz, ao ouvir algumas críticas, assemelhando os cristãos que assim fizeram, assemelhando eles a hipócritas, a fariseus. E aí eu quero já adiantar essa parte e falar de algumas distinções sobre orações. Existem 2 tipos de orações. Tem uma oração que é de cunho íntimo com Deus,
é aquela oração que você vai fazer em secreto, em particular, é entre você e Deus essa conversa. E para que serve essa oração? Para estreitar esse relacionamento, para se encher mais do Senhor, para conhecer melhor o Pai, para sentir o Espírito Santo, para receber a unção do alto, para você crescer como servo do Senhor, você crescer como filho de Deus, ter intimidade com o Pai. Então, essa oração, ela tem que ser em secreto, em particular, intercedendo pelos irmãos, agradecendo ao Senhor por tudo, desejando o reino de Deus nos céus. Mas existe um outro tipo de oração, que é aquela oração que você tem que fazer para engrandecer o nome do Senhor. Vou dar um exemplo aqui bem simples. Jesus Cristo, quando estava no monte, tem aquela multidão para alimentar, ele faz uma oração na frente de todo mundo, dando graças pelo alimento. Quando ele fazia curas em nome do Senhor, para que o nome do Senhor fosse glorificado, ele fazia na presença de todos. Raras foram as vezes que o Senhor operou milagres em particular. Houve alguns momentos, sim, por motivos específicos. Agora, tanto a oração íntima, reservada, como a oração externa, ela é bem-vinda. O que tem que acompanhar é o verdadeiro objetivo. A oração reservada é para estreitar a sua relação com Deus. A oração externa é para promover um sinal da parte de Deus para que todos conheçam que Ele é o Senhor de nossas vidas, o Todo-Poderoso, o Deus que operou no passado e opera ainda hoje. Então, eu queria antecipar esse comentário já por medo de sairmos, de termos problemas técnicos e poder concluir a live. Então, eu agradeço pela oportunidade de já estar falando isso e espero que os irmãos tenham entendido e a gente possa, mais na frente, comentar com mais detalhes. Bom, bom. Então, o senhor me fez lembrar, eu acho que foi quando ele foi ressuscitar Lázaro, que ele vai orar e fala assim: Deus, meu Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas para que eles saibam que nós somos um, então eu estou orando. Então ele sempre, mais um exemplo de que ele orava em público também, pedindo ao Pai ajuda, né, para operar o milagre. Só que nós temos que ter cuidado, e está muito em falta hoje, é justamente esses sinais. Existe muito movimento, existem muitas técnicas. Agora, a gente tem visto pouquíssimos milagres. Então, o que não se pode fazer é ficar soltando profecias ao léu, dizendo que Deus vai fazer e depois não acontece. Um servo do Senhor que tem cuidado do Evangelho, que tem zelo pelo Evangelho, tem que ter. Não pode estar jogando a palavra do Senhor aos porcos, ou seja, usando de práticas que não são adequadas para uma coisa tão importante que é o Evangelho do Senhor. Então, se você sentiu em Deus realmente, que Deus vai fazer, que Deus vai operar, então, exerça essa oração, a sua fé, porque a gente está precisando disso. De sinais, de maravilhas, para que todos vejam que Deus ainda é Deus. Amém, é verdade. Então vamos para o nosso segundo tópico, que diz assim: ele ensinou como devemos orar. O mestre explicou aos seus discípulos como deveria ser o nosso comportamento ao falarmos com o Pai em oração. Era importante que eles não se comportassem como os hipócritas que gostavam de fazer orações longas de pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Em Mateus 6,5. Mas a oração verdadeira deve ser discreta, pois a nossa intenção tem de estar voltada para o Pai, que nos observa o coração e sabe as nossas maiores necessidades. Outro aspecto da oração que Jesus ensinou se referia à persistência de orar, está no verso 7. Mas isso não significa o uso de vãs repetições, pois Deus conhece o nosso coração e sabe se estamos sendo sinceros ou não na hora que nos dirigimos a Ele. Por isso, a nossa oração deve ser singela e verdadeira diante de Deus. Para não ficar redundante, a gente vai tentar, em cada ponto, passar novas informações, né? Acrescentar algo mais. Então, nesse texto aí, né, nesse comentário que você acabou de fazer, mais uma vez dá-se um modelo de como
relacionar-se com Deus. E essa passagem, esse momento, é uma continuação de um sermão que o Senhor está dando para o seu povo, é o Sermão do Monte, né? Então, ele fala da esmola, fala da oração, e ele está sempre fazendo um paralelo entre os religiosos da época, porque a religião da época, a lei da época, estava de forma exteriorizada, não tinha o amor, eles não viviam o verdadeiro amor de Jesus, eles viviam a lei, a religião só por viver, por ter privilégios, e não existia misericórdia em seus sentimentos, não havia misericórdia em suas ações. Então Jesus veio justamente combater essa religiosidade, fazer para ser visto. Então, em todo momento, o que é que a gente tem que ver de mais objetivo? Eu tenho que fazer as coisas para o Senhor, para ser visto por Deus. É aquela passagem que Jesus diz que não devemos juntar tesouros nos céus. Aliás, não devemos juntar tesouros na terra, mas nos céus. E esse realmente é o tesouro que é permanente e que vai nos conceder, nos dar uma vitória, um galardão perante o Senhor. Então, todo o nosso relacionamento com Deus e com o próximo tem que ter esse sentido. Eu quero agradar a Deus. Eu agradando a Deus, indiretamente eu vou agradar todas as pessoas que estão próximas de mim, mesmo que às vezes ela não saiba. Às vezes você faz alguma ação, diz algo, uma exortação, algo desse tipo, e a pessoa diz, rapaz, que camarada chato, e que pessoa insensível, algo desse tipo, mas na verdade você está querendo o melhor. Muitas vezes você se depara com uma pessoa que está numa situação, fez escolhas que não são corretas, você sabe que aquela escolha vai levar ele para um caminho errado, você chega lá de acordo com suas condições, de acordo com o seu relacionamento com aquela pessoa, e traz uma palavra, trazendo ela de volta para o caminho correto, mostrando o outro lado daquela situação. Então, muitas vezes, a princípio, você não aceita. Eu já passei diversas vezes por isso, já fiz pessoas passarem. Recebe uma palavra, a princípio não é uma palavra boa, você não vê com bons olhos, mas lá na frente, quando aquele processo conclui-se e você olha para trás assim, poxa, como aquele irmão chato, na verdade, me ama, como aquela pessoa chata realmente se preocupa comigo. Então, é muito importante entender isso. A gente não pode fazer as coisas para o Senhor para se amostrar ou se achar importante. A gente tem que fazer por amor, sem querer nada em troca, para o simples fato do Senhor ser glorificado em tudo. Amém. A sua palavra, ela vai concordar com a minha ontem. Fiz uma live ontem à noite e eu falei um pouco sobre isso, que infelizmente estamos vivendo em um tempo que a palavra de Deus, ela confronta de uma forma tão tremenda que as pessoas, ao invés de aceitar essa palavra e mudar por causa da palavra, elas preferem colocar a culpa em quem está ministrando a palavra. Tipo assim, para que ele fala assim tão duro? Ele está batendo, tal, mas não entende que a palavra ela confronta mesmo. Então, para que haja uma mudança, tem que haver confronto. Então, tudo que você falou agora concordou com o que eu falei ontem. A princípio, a gente não quer aceitar, vem aquela dureza do coração, mas depois a gente consegue enxergar quando as coisas vai acontecendo de fato. Então, vamos já para o nosso terceiro tópico, nosso modelo de oração. Em Mateus 6, do 5 ao 13, com a leitura que eu fiz, Jesus apresenta aos seus discípulos o modelo da oração que agrada ao Pai. Podemos destacar assim, se o senhor quiser comentar sobre cada um, não vou só lendo. Eu prefiro que você faça a leitura completa e a gente comenta de uma vez. Pronto, então fechou. Podemos destacá-la assim. Portanto, oremos assim. Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Aqui é uma versão diferente, atualizada, né? O mestre inicia a oração ensinando que devemos adorar o Pai. Deus nos ama como um pai ama seu filho. Cuida de nós e anela ter comunhão conosco. Ele nos ama e quer o nosso bem e nos cerca com misericórdia para que amemos fazer a sua vontade. Segundo versículo, venha o teu reino, que é o versículo 10. Que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Ele espera que reconheçamos a santidade do seu nome.
aqui o nosso Senhor faz referência ao reinado espiritual de Deus nos corações dos crentes, está em Lucas 17, 21. Este reino será completamente estabelecido na sua volta, quando o mal for destruído e Deus criar um novo céu e uma nova terra. Está em Apocalipse, capítulo 21, verso 1. O verso 11 do capítulo 6 de Mateus, sobre a oração. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Quando falamos assim com Deus, estamos reconhecendo que Ele nos sustenta e supre as necessidades. Devemos confiar em Deus, pois Ele proverá todas as coisas. Versículo 12. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. É um pedido sincero de alguém que espera o perdão de Deus da mesma maneira que entende que deve perdoar aqueles que fizeram algum mal. Esse aqui é um ponto muito interessante. Versículo 13, e finalizando a oração do capítulo 6 de Mateus. E não deixes que sejamos tentados, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Há momentos na vida que passamos por situações em que a tentação se mostra uma grande inimiga, mas Deus prometeu que não permitirá que sejamos tentados além daquilo que podemos suportar. Está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Ele é fiel e nos dará forças para vencermos a tentação e fazer o que agrada a Deus. Por fim, o mestre encerra a oração adorando ao Pai, a quem pertence o domínio sobre todas as coisas, pois dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Nesse trecho aí tem muito a ser comentado. Então vamos aqui por partes. Você, na abertura da live, você falou sobre a oração, que é conhecida como oração do Pai Nosso, e lá você já falou que não era para ser repetida na íntegra, mas que era um modelo a ser seguido. Então, observe bem. O nosso Deus, ele é um Deus pessoal. O que quer dizer um Deus pessoal? Ele trata conosco de forma individual. Ele sabe nossas necessidades e fala conosco de acordo com nossas necessidades. Então, se eu estou precisando de uma cura, eu vou conversar com ele e dizer que eu preciso daquela cura. Se eu estou precisando de um emprego, eu vou conversar com ele e dizer, Senhor, eu preciso de um emprego para mantimento da minha família, para isso, para aquilo. Então, a gente tem que entender isso e buscar um relacionamento próximo do Senhor e não pensar em Deus uma coisa distante, num ser que não é possível de acessá-lo. Ao contrário, ele é um ser tão íntimo que ele mora dentro de cada um daqueles que servem a ele. Eu tenho que sentir isso. Eu tenho que sentir o Espírito Santo morando em mim. Eu tenho que sentir a minha mente sendo direcionada pelo Espírito Santo. Que o meu livre-arbítrio eu estou entregando nas mãos do Espírito Santo. Quando você aceita Jesus Cristo, você não toma mais as decisões sozinhos. Tudo que você vai fazer quando você serve a Jesus, você tem o feedback do Espírito Santo, você tem a confirmação ou não. Ninguém que serve ao Senhor faz algo errado sem antes ser avisado. Quando você está tentado a fazer algo que não agrada ao Senhor, o Espírito Santo dá um toque no seu coração, na sua mente. Então, ele está ali em todo momento ao seu lado, dentro de você, lhe direcionando, lhe dando paz, lhe dando direção, lhe consolando. Quando você faz algo correto, ele também, com muita alegria, corresponde a essa sua ação correta. Ele vai te encher de alegria, vai dar uma paz, vai lhe aprovar, vai aprovar suas atitudes. Então, é preciso estreitar esse relacionamento. Então, como é que você conversa com o seu pai? É importante lembrarmos que Deus ele se apresenta como pai, porque é a relação mais próxima de um ser masculino, de um ser que é cabeça, de um ser que é líder, que é mandatário, com o ser humano. Mas o amor do Senhor Jesus, o amor de Deus, é muito mais do que o amor de pai. Eu até separei aqui um versículo, eu quero ler para... Sim, por favor. Eu quero ler para
frisar esse momento que fala o seguinte, está lá em Isaías 41:15. Desculpa, 49:15, diz assim, ó. Também escolhi esse versículo para falar sobre o Dia da Mãe, né, que é hoje. Diz assim, ó, pode uma mulher esquecer tanto de seu filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Isso é uma pergunta. Aí a resposta é, mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia me não esquecerei de ti. Então, o que é que essa passagem aqui está dizendo? O amor maior que nós conhecemos é o de mãe, nesse plano terreno. Mas o Senhor está aqui na sua palavra, mesmo que a sua mãe, que lhe gerou, que lhe criou, lhe abandone, eu jamais vou lhe abandonar. Então, fazendo uma relação, o que o Senhor está dizendo? O meu amor é muito maior do que um amor de mãe, do que um amor de pai. Ele simplesmente se apresenta como pai porque é uma forma mais próxima da gente entender como é próximo esse relacionamento, como é grande esse amor que ele tem por cada um de nós. Então, aqui esse modelo do Pai Nosso, essa oração modelo, tem alguns itens obrigatórios. Primeiro, você tem que saber o que você está falando. Então, eu não vou começar com uma oração com o Senhor sem ser com palavras que o honrem, que mostrem a sua grandeza. Amadíssimo Deus, Celeste Pai, Todo-Poderoso, Senhor amado. E pode ser com intimidade também, de acordo com a relação que você tem com Deus. Por exemplo, tem um irmão muito, muito amado, conhecido nosso, que ele sempre ora falando com o seu papaizinho querido, meu amado paizinho, cuida de mim. Então, são coisas que vai mostrando a relação de cada um. Agora, o que não pode faltar é sempre o respeito e entender que você está falando com o Senhor dos Senhores. Aí segue. Desejar o reino é viver as coisas de Deus. Se nós pensarmos só as coisas desse mundo, nós somos pessoas miseráveis. O nosso olhar, a nossa mente tem que estar para as coisas celestiais. O nosso período aqui é muito curto. Por isso que a gente tem que aproveitá-lo para nos aperfeiçoarmos, nos santificarmos, levar o evangelho com velocidade, com excelência, ao maior número possível de pessoas que a gente possa alcançar. Então, é sempre estar pensando nas coisas de Deus. Você chega triste no trabalho. Nós somos humanos, isso é comum. Rapaz, está triste, você já manda uma mensagem do Senhor. Olha, eu estou, mas Jesus é comigo, ele vai me dar a vitória, eu estou confiando nele. Outro dia, chegou feliz. Está feliz, irmão? Glória a Jesus, tudo para a honra e glória dele. Tudo que você for falar, fazer, agir, coloque Deus em primeiro lugar. Essa é a nossa missão. Outra situação aqui. Desejar a vontade do Senhor. A minha vontade, a sua vontade, a vontade dos irmãos que estão nos assistindo, é imperfeita, é incerta. Então a gente sempre tem que desejar que a vontade de Deus prevaleça. Então a gente coloca a situação perante Ele, analisa se é da vontade dele e deixa Ele tomar conta. E a gente descansa. Então vou dar um exemplo aqui. Alguém me fez algum mal. Mal mesmo. Não merecia, me fez um mal. Aí eu vou fazer assim, eu vejo assim uma situação. Rapaz, fulano de tal está me fazendo mal. Eu vou orar para que o Senhor resolva esse problema. Eu posso pedir que Deus faça algo ruim com ele? Eu posso pedir que Deus mate? Eu posso pedir que Deus o castigue? De forma alguma. Porque se assim eu fizer, eu estou de encontro à palavra do Senhor. Então, eu tenho que entender o que a palavra manda para que eu possa direcionar bem minhas orações. Então, eu devo amar essa pessoa, orar por essa pessoa, desejar o melhor para essa pessoa, a conversão dessa pessoa. Então, esse é o exercício que nós devemos fazer diariamente. Então, sempre a vontade de Deus tem que prevalecer, mesmo que seja contrário à nossa vontade. Muita gente faz uma oração, dá um modelozinho, Jesus, ó, eu quero que daqui a 6 meses tenha a minha casa própria, daqui a 2 anos ter o carro X, e se você não me der, eu não te sirvo mais. Isso é uma oração de uma pessoa que não entende o valor do evangelho, não entende em que posição ele está. Para colaborar com isso que eu falei, tem a questão do pão nosso de cada dia, ou seja, do que é cotidiano. O Senhor não nos oferece riquezas materiais. Para algumas pessoas ele até dá, faz multiplicar o pouco que tem ou muito que tem. Mas o Senhor nos promete
o básico, aquilo que a gente realmente precisa. A gente não pode estar dando modelo ao Senhor de forma alguma. A gente serve a Ele, coloca nossas vidas em Suas mãos e Ele faz o resto. Então, qual é o nosso grande Assim como o exercício maná de no fé? deserto, né? Foi? Assim como o maná no deserto, né? Ele dava para o dia X. Pronto, justamente, diariamente. Quando se guardava, apodrecia, né? Para aquele momento. Então, tem muita coisa com relação a isso. Então, só para fechar aqui essa parte, tem a questão do perdão, que foi uma aula em especial, né? É uma aula que requer muitas coisas, muitos detalhes, agora de forma básica. Se eu não exercito o evangelho não vai ter eficácia na minha vida. Então, se eu não perdoo, eu jamais vou ser perdoado. Se eu quero que alguém me faça o bem, eu o faço primeiro. Esse é o evangelho da prática. E, infelizmente, a maioria das pessoas quer viver o evangelho só da teoria. Então, o evangelho da teoria é muito fácil de viver, mas ele é ineficiente, não vai levar você para o céu, não vai fazer você melhorar como pessoa. Então, a gente tem que fazer as coisas na prática, como o Tiago diz. Assim falar e assim proceder. Então, o que a gente está precisando muito para o servo do Senhor hoje é justamente isso, a prática do evangelho. Sim, é verdade. E esse último detalhe aí, ele me chama muita atenção, porque a gente ora de forma tão corriqueira, tão mal acostumada, que não percebe. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. Será que nós realmente estamos perdoando quem nos ofende? A gente é Fica a muito fácil pergunta, a né, gente para pedir a cada Deus. um. É, é muito fácil a gente pedir a Deus, Senhor, nos perdoa, nos perdoa. Só que o modelo que ele nos dá, temos que entender que da forma que nós estamos perdoando, aí sim, Deus vai nos perdoar também. Porque é uma condição que temos que praticar. Então, vamos já partir para o último tópico. Já está acabando mais uma aula. E, infelizmente, o tempo é curto, a aula é um pouco curta também, mas graças a Deus temos estendido um pouco alguns comentários. E desde já quero agradecer a todos que estão por aqui. Se tiver alguma pergunta, por favor, já manda aí, que o mestre aí, o Rogério, vai responder, viu? Então, vocês estão chegando agora, estamos com a lição Jesus o Melhor Modelo. O tema de hoje, a vida de oração. Já tecemos comentários sobre o modelo que Jesus nos deu, que foi o Pai Nosso, que é Pai Nosso que estás no céu, venha o teu reino, dá hoje o alimento e perdoa as nossas ofensas. Então, temos que entender a questão da oração como um relacionamento, assim como o presidente Rogério comentou. Nós achamos que oração é um monólogo, né? Que você fala, 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 amém e pronto. Não, a oração deve ser como um diálogo, assim como o Rogério ele comentou que Deus é um pai. Eu tenho certeza que quando você vai falar com seu pai, você não fala assim, pai, eu quero isso e ponto final. No mínimo, de sã consciência, você muda até a voz. O pai, pai, ô pai, você sabe que eu estou precisando. E ele sabe que você precisa. Mas às vezes o pai ele espera com a sua atitude. Ele espera você buscar. Mas ele também ele vai reagir conforme a forma que você busca. Você já chega, pai, eu quero isso porque você é meu pai, tem que me dar. Ele, opa, calma, calma aí. Então, temos até que saber da forma que vamos pedir a Deus. Infelizmente, estamos vivendo em uma época que, como o irmão já também comentou, que colocamos Deus no canto da parede e fala, você vai dar porque tem que dar, porque se você é meu pai, tem que dar. E, infelizmente, trocamos e também confundimos essa condição de Deus Pai, não é um Pai terreno, ele sempre será Deus. Então, como Deus, acima de tudo, a gente tem que, no mínimo, respeitá-lo, chamando de Senhor, o Senhor, quem sabe, o Senhor me proteja, o Senhor me ajuda. Não é como hoje em dia, que aqui em São Paulo, infelizmente, é muito corriqueiro, né? Eu falo isso porque é experiência própria em casa, né? Não é costume dos filhos mais chamar o pai de senhor, chamar tu.
você, tu é chato, tu é aquilo. Então, isso me trouxe até alguns conflitos, né? Acostumado no Nordeste, que é bença pai, bença mãe. E, então, infelizmente, nossa cabeça hoje, século XXI, é que dessas coisas de antigamente estão se perdendo. Esse elo com o pai, essa amizade de chegar com o pai, conversar, pedir conselhos, que infelizmente a gente leva isso para Deus, como se Deus fosse obrigado a dar porque ele tem que dar. Então, a oração, ela nos leva mais perto de Deus com essa, vamos dizer assim, essa ligação que temos, que a tecnologia ela pode aumentar, ela pode desenvolver o máximo que for, mas o único modo de conversar com Deus ainda é a moda antiga, que é de joelhos, é orando, é de olhos fechados, é o buscando. Não adianta redes sociais, não adianta. Às vezes a gente está tão desesperado que finda postando nas redes sociais, né? Deus me ouve, Deus como se Deus tivesse redes sociais. Mas o único modo ainda para Deus ainda ouvir as nossas orações, para nos ouvir é através da oração. Então, cristão que não lê Bíblia e não ora, eu tenho as minhas dúvidas aí se realmente é um cristão. Porque você dizer que é cristão e não tem um relacionamento com Deus através da oração, você precisa rever esses conceitos. Porque relacionamento com seu pai, com sua mãe, você só tem se você conversar, se você abraçar. Nosso Deus, ele é um ser invisível, não podemos abraçá-lo fisicamente, mas a nossa oração, nosso intelecto, é adorar a Deus com culto racional, conversamos com ele. Então, o relacionamento com Deus é através da oração, do diálogo. Então, vou ler aqui, meu irmão, o último tópico e vamos já partir para o final. Não quero mais tomar o tempo do senhor. Desculpa aí a todos, está complicado. Está uma maratona aqui, já estou no terceiro celular para dar certo. Mas graças a Deus a gente conseguiu, já estamos concluindo já. Então, vamos para o tópico final? Vamos sim. Orando de acordo com a vontade de Deus. É o último tópico. Diz assim: a oração que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos e também para nós, sem dúvida, é repleta de lições de suma importância para uma vida espiritual sadia. Mas é interessante que tenhamos em mente que todas as nossas petições devem estar alinhadas à vontade de Deus. Tiago, irmão de Jesus, em sua carta em o Novo Testamento, nos ensina que muitas vezes as nossas orações não são atendidas porque pedimos mal, pois o que pedimos tem como objetivo satisfazer as vontades da nossa carne. Está em Tiago 4, versículo do 1 ao 3. Mas o maior problema em nossas orações é o fato de pedirmos com motivações erradas. Devemos refletir se a nossa intenção é apenas satisfazer as nossas vontades ou se é buscar a aprovação de Deus para o que planejamos fazer. De outro modo, Deus almeja nos abençoar e cumprir o que pede o nosso coração, desde o que lhe pedimos esteja de acordo com a sua vontade. Por essa razão, o Senhor ensinou que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Tá, Mateus capítulo 10, versículo 10. Capítulo 10, versículo 10. Na atitude, tal atitude é uma demonstração de submissão e humildade que agrada ao Pai, que certamente será recompensada. Portanto, meu caro amigo, adolescente, jovem que está acompanhando, saiba que Deus deseja responder às suas orações, mas não se esqueça que a vontade do Pai será sempre a melhor opção para você ter um futuro abençoado na presença dele. Pense nisso. Amém. A gente já comentou bastante sobre o que foi falado nesse tópico, mas tem sempre algo a acrescentar. Sim. Então, uma coisa que cada servo do Senhor tem que ter em mente é o seguinte: Jesus Cristo, ele não veio para que as pessoas servissem, veio para servir. Então, a grande missão de Jesus Cristo foi mostrar o exemplo da servidão. É o abrir mão, é o fazer em prol do outro, é amar o próximo como a si mesmo.
amar a Deus sobre acima de todas as coisas. Então, a oração é um instrumento para nos fortalecermos na presença do Senhor e como servo de Deus, para exercitar essa servidão, para fazer o bem para o próximo. Então, quando eu me concentro em me santificar, quando eu me concentro em fazer a vontade do Pai. O que é fazer a vontade do Pai? Que pergunta tão difícil de responder. Não é difícil, é simples. Fazer a vontade do Pai é seguir a sua palavra. E a humanidade ela tem se afastado do evangelho genuíno, da fonte dada por Deus. Então, quando isso acontece, e nesse momento está acontecendo, muitas igrejas que se dizem cristãs pega tudo menos a palavra de Deus, pega mensagens e transforma ao seu bel prazer, com objetivos obscuros, com segundas intenções, para ganhar recursos terrenos, para dragar as pessoas para os seus conceitos errôneos. Então, a gente vive essa situação hoje. Então, a gente precisa mergulhar no Evangelho, voltar para a fonte genuína, estudar com afinco a palavra de Deus para saber se comportar aqui na Terra. Então, Jesus Cristo está dizendo que a vontade dele sempre vai prevalecer. E a gente tem que entender isso. Eu não posso lutar contra a vontade do Pai. Vou dar um exemplo aqui bem básico de algo que quase não se faz mais. Essa aula ela é direcionada mais para os adolescentes. Então, o adolescente de hoje em dia, como o Luan já frisou, ele tem muita dificuldade. Por quê? Ele está muito mais ligado no mundo virtual do que no mundo real. Então, ele tem dificuldade de relacionar-se, ele tem dificuldade de ter uma relação com seus pais, com seus familiares, e também com Deus. Essa dificuldade se estende a Deus. E essa vida de tanta distração que nós temos, se você começar o dia e quiser atualizar todas as suas redes sociais, pesquisar todos os temas possíveis, você vai passar o dia inteiro só em função das redes sociais. E a vida vai passando, o tempo vai se gastando e você não se aproxima de Deus, você não faz o que realmente é importante. Um planejamento para o futuro. Mas que futuro é esse? Quando eu estiver velho? Não, você não sabe se vai ficar velho, você não sabe quantos anos você vai ter de vida. Esse planejamento é para encontrar-se com o Senhor, que pode inclusive ser hoje. Talvez a gente não conclua nem esse vídeo e o Senhor Jesus já venha arrebatar a sua igreja. Então, o nosso alvo, o nosso olhar tem que estar fixo nas coisas de Deus. E nós temos que viver cada dia como se fosse o nosso último dia aqui na Terra. Estamos sempre prontos para subir para os céus. E aí a oração tem esse sentido. Enquanto eu estou aqui esperando Jesus Cristo, eu tenho que servir como Jesus serviu. Eu tenho que ser exemplo como Jesus foi. Então, essa oração não é para motivos egoístas, é para motivos coletivos, é para a servidão da obra do Senhor. Então, quando eu me proponho a focar em fazer a obra do Senhor, ele vai me acrescentando naturalmente o que eu preciso. Então, eu não preciso ficar pedindo bens materiais, eu não preciso ficar me preocupando com o dia da manhã, se meus filhos vão ter uma boa escola. Faça a vontade de Deus, vai colocando na mão dele e ele vai concluindo com você todas essas etapas, vai lhe abençoando, vai lhe acrescentando aquilo que você precisa. E é isso que você tem que ter em mente. Você não vai ter o que você quer. Deus só vai dar o que você precisa, o que você realmente precisa. Então, está de acordo com a palavra de Deus, eu peço a Ele e pido na dispensação. Se Ele confirmar, amém. Se não confirmar, amém também. Deixa Ele fazer a vontade dEle. Então, de uma forma assim, mais sucinta, a última decisão tem que ser sempre do Senhor. Eu não posso lutar contra isso. Qual é o meu papel? É ser obediente a Ele. Se eu sou obediente a Ele, então Ele vai ter a responsabilidade comigo, Ele vai ter toda a atenção que eu preciso, vai cuidar da minha vida. Agora, o que acontece muito, as pessoas não têm compromisso nenhum com Deus, não se importa em servir a Ele, não se importa em dedicar tempo da sua vida
para oração, para o serviço dele, para a fazenda da casa do Senhor, não se preocupa com nada disso. Mas, em contrapartida, exige do Senhor muitas coisas. Então, esse modelo de você exigir e nada oferecer não funciona. Você nunca vai conseguir ser um crente feliz, um servo do Senhor realizado, enquanto pensar dessa forma. Você tem que entender qual é a proposta do Evangelho. Então, faça a vontade de Deus, seja obediente a Deus, leve o Evangelho para todas as pessoas que você pode alcançar, ore sempre para estar preparado para tais ações e ele vai acrescentando na sua vida, ele vai lhe dando coisas que você, às vezes, nem espera. Então, por exemplo, se você é um dizimista fiel, então você está em obediência à palavra do Senhor. Se você é dizimista, ou faz isso com alegria, então tudo que você fizer com o seu recurso, automaticamente já está abençoado, porque você já dizimou aquele dinheiro. Então, se você tem dificuldade em fazer isso, Deus também vai ter dificuldades em lhe abençoar, porque uma coisa está atrelada à outra. São os símbolos de Deus. E você Amém. Então, eu estava aqui meditando que tem uma pregação até do Eliseu Rodrigues, que ele disse que a nossa geração é a geração que é a que mais quebra princípio, mas também é a que mais pede por milagres. Então, quem quebra princípios se torna mendigo de milagres. Porque quem cumpre princípios, ele precisa nem clamar a Deus aquele clamor. É só você pôr a mão, já é abençoado. Quando você põe o pé, já conquista, porque você está cumprindo princípios. Então, quando você cumpre a palavra, no caso, os princípios bíblicos, as coisas acontecem naturalmente. Então, quando o texto fala que precisamos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, é justamente isso, né? A gente está ligado com o reino dos céus. A gente buscar a Deus para ele suprir aquilo que precisamos, não só para nós, mas também para o conjunto, como assim o Senhor falou. Então, as demais coisas, essas coisas, né, que vem nos versículos anteriores, que é o vestir, que é o comer, que é o calçar, tudo isso vai ser natural, porque, enfim, você está cumprindo princípios. Então, eu vejo até uma palavra-chave para a nossa aula hoje, né? Princípio. Muito bom, a gente precisa ter princípios para, assim, orar a Deus, para buscar a Deus, porque, enfim, a gente não precisa estar buscando milagres se a gente pode cumprir princípios, né? Assim? É verdade. Essa questão da geração atual seria uma série de aulas, né, para a gente tratar disso daí, porque é algo muito complexo, muito difícil. A gente tem tentado entender as coisas que têm acontecido. Quem trabalha na área ministerial precisa se atualizar nisso. Sim. O mundo de hoje não é o mesmo mundo de 10 anos atrás. É um mundo muito mais dinâmico. Os problemas são diversos e a gente tem que se preparar também para isso. Pesquisar, entender, para saber ajudar os irmãos das novas gerações. Então, o desafio hoje para a Igreja do Senhor é um desafio imenso. Como lidar com desafios tão novos e tão dinâmicos, estão sempre em mutação, são problemas terríveis. Você vê a geração atual é tão ligada às redes sociais, à tecnologia, e se você deixar uma criança desde muito cedo, passa o dia inteiro na frente de uma tela, de celular ou de computador, não interage mais, não brinca mais, não tem aquela relação interpessoal adequada, e isso vai trazer vários prejuízos. Nós já vemos várias pessoas, já adolescentes, com problemas seríssimos, mentais, problemas de saúde, e só vai agravar-se cada vez mais. A gente precisa encontrar um meio, uma forma de combater essa nova demanda, esses novos problemas. Então, vamos deixar um pouquinho para outro momento, mas fico alerta, né? Isso. Você pai, você mãe, você adolescente, olhe bem para a sua vida, se você está dando realmente atenção às coisas que realmente são importantes. A Deus, a sua família, o seu lar, a você mesmo, a sua saúde mental. Então, fica a dica e o alerta para que a gente possa tratar também esses assuntos. Sim, a nossa lição é voltada para adolescentes, mas também
os pais que estão aí na audiência não podem também fugir, né, dessa responsabilidade de entender que ser pai, ser mãe, amar não é dar tudo o que a criança quer, é dar tudo o que ela precisa. Que infelizmente uma criança hoje chora, esperneia por um celular, pela internet, e o pai achando que isso é amor, que isso atender o gosto da criança é amor, finda prejudicando até a saúde mental dela, né? Então realmente precisamos de mais outras lives com esses temas aí referentes, que é uma boa dica também. Em breve estaremos retornando aqui para a gente falar sobre esses assuntos, que é muito bom, muito atual. Eu sou um cara que gosta muito antenado, sempre aí interagindo nas redes sociais. Ainda diz que eu sou atrasado, imagina as pessoas que sabem nem entrar no Facebook. Então a gente está sempre preciso em constante busca, constante aprendizado. Se atualizar, né? Sempre atualizado. Isso mesmo. Eu lembrei agora, para a gente já encerrar, lendo um livro que falava sobre a contemporaneidade e sobre a Bíblia, né? Diz que existem muitos cristãos que são tão bíblicos, esquecem de ser contemporâneos, esquecem de viver no dia de hoje, esquecem que temos que ler as notícias, temos que estar sempre inteirados nas redes sociais para ver, para estar sempre a par dos assuntos, porque hoje você vai dar aula, o jovem já sabe mais do que você, o adolescente sabe mais do que você. Então precisamos estar sempre antenados, sempre ligados, não é se mundanizando, mas se modernizando. É possível se modernizar sem mundanizar. Precisamos estar sempre antenados e prontos para essas situações. Luan, isso que você está falando aí tem uma coisa importante a ser dita. O conteúdo bíblico, ele é imutável. Sim. Porque a palavra do Senhor ela é eterna, então ela não tem prazo de validade, ela dura para sempre. Ela está lá fechadinha, a obra está completa, não pode ser modificada, não pode ser alterada. Então a gente fala sempre, você tem que se adaptar ao modelo bíblico. A Bíblia jamais vai poder adaptar-se ao seu modo de pensar. Agora, o que se procura buscar é um dinamismo na didática. Como passar o conteúdo? É isso que a gente tem que buscar. Os métodos, as ferramentas, por exemplo, a internet ela é boa ou é ruim? Nem uma coisa nem outra, é apenas uma ferramenta. Sim. Se você usa essa ferramenta para o bem, você está trazendo o benefício, está levando o evangelho para as pessoas. Se usa para o mal, já sabe o resultado. Então, o método, a conversa, o tipo de abordagem. Então, hoje, como as informações elas são muito fartas, você não pode ter mais aquela didática de eu sei tudo e eles não sabem nada. Você tem que levar aquela didática da conversa, da abertura para o campo, no campo das discussões, ouvir mais, olhar outras vertentes, mas sempre procurando chegar a um bem comum, a uma ideia que venha agradar ao povo. São coisas novas, são novos desafios, e o mais complicado do que a gente vive hoje, de vida, nesse tempo, é a velocidade com que as coisas mudam. Tudo muda muito rápido. E acho que a gente não conseguindo acompanhar. Existe um atraso nesse acompanhamento. Coisas mudam muito rápido. Aí, por exemplo, não está conseguindo tem que meios que seja minimizado ou até resolvido, né? É verdade. Então, não pense que a gente fugiu do assunto, viu? A gente está falando sobre relacionamento. Então, redes sociais, atualidade, é tudo que engloba relacionamento de hoje em dia, infelizmente. Então, precisamos entender que essa tecnologia de hoje, esse mundo de hoje, se a gente não se cuidar, a gente perde até os relacionamentos com nossos pais, né? Então, finalizando mais uma aula, quero agradecer a todos por mais uma oportunidade. Meu querido amigo, presbítero Rogério Crisanto, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por ter, assim, atendido o meu pedido. Que Deus abençoe o senhor, dando sempre graça, saúde, longevidade. Estou vendo já seus cabelos branquinhos já. Mas dê muitos anos de vida, quero ainda cultuar muito com o senhor ainda e congregarmos juntos, em nome de Jesus. Amém, muito obrigado pela oportunidade. Eu peço desculpa a todos. O plano que tivemos foi complicado,
mas graças a Deus no final deu para falar um pouco da coisa do Senhor Jesus. Sim. E quer dizer que continue orando por nós, por nossa família, pelos nossos, que a gente tem orado por você, para que Deus continue nos abençoando e que um dia a gente vai morar junto no céu, né? Então, em glória do Senhor Jesus. Amém, amém. Eu amo vocês, de coração mesmo. Então, todos que estão participando aí, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo tempo de vocês. Então, na próxima IBD Live, estou aqui preparando mais alguma coisa. E até breve, se Deus quiser. Muito obrigado. Até a próxima. Fiquem na paz. E até a próxima, se Deus quiser.